absolução. Significa dizer que se acontecer um crime e eu não conseguir provar quem foi o autor daquele crime, o inquérito será arquivado. Ou a pessoa que havia indício daquela autoria responderá ao processo e ao final, por falta de provas, poderá ser absolvido. Então, cuidado. Falta de prova? Porque se eu não consigo provas, imagine, por exemplo, o caso de uma pessoa que morreu e que não se achou o corpo. Nós tivemos um caso muito emblemático em Conceição, Paraguai, de um senhor de idade. Ele tinha uma fazenda, queria vender essa fazenda. E a mulher disse: não vende essa fazenda, nós já temos há muitos anos. Não, mulher, eu vou vender porque eu não tenho tempo de ficar cuidando da fazenda, vamos vender a fazenda e vamos comprar uma casa na cidade. E ele foi vender essa fazenda para um cidadão. E esse cidadão compareceu ao local com uma mala cheia de dinheiro e disse: olha, eu vou comprar a sua fazenda. Isso a gente sabe por informações. A investigação foi feita. E aí, o senhor assina, por favor, aqui, nós vamos assinar, o senhor assina esse documento aqui, me vendendo a fazenda, e eu vou comprar a sua fazenda. Na hora em que a vítima assinou a escritura pública da fazenda, o cara puxou a arma e matou a vítima e enterrou a vítima em algum local da própria fazenda. Isso são informações que nós temos em off. Ora, nós, baseado nessas informações, denunciamos o cidadão pelo homicídio contra o velho dono da fazenda. Por quê? Porque todos os indícios levavam a crer que foi ele que matou, porque o velho não apareceu mais depois da negociação. Porque o dinheiro da negociação nunca apareceu. Nós temos prova do extrato bancário de que o cidadão, o acusado, teria sacado o dinheiro e levado para o local. Nós temos provas de que eles foram vistos viajando os dois sozinhos no carro do acusado. Então, existem indícios, mas não encontramos o corpo da vítima. Está enterrado. Ou a vítima pode ter também pego o dinheiro, já não queria mais viver com a mulher e fugiu. Ausência. Né? Fugiu. Ausência? Então, se eu no processo não ficar comprovado que ele matou a vítima, vai haver o quê? Vai haver uma absolução dele, porque não tem provas, porque se trata de uma autoria ignorada ou desconhecida. E a fazenda está com A fazenda, a mulher tentou anular esse contrato de compra e venda. Não sei a eletrocumação anulatória, não sei que pé deu, porque depois eu já fui promovido e aí não fiquei mais lá. Bom, autoria imediata. Autoria imediata. Ocorre quando o agente, autor imediato, se serve de outra pessoa que não sabe que está praticando crime para, em lugar, produzir o resultado. Imaginemos que um cidadão quer matar João, quer matar Pedro. Ele é inimigo mortal de Pedro. Ele pega então a arma. Tem um rapazinho lá que é portador de deficiência mental, tem síndrome de Down. Ele dá para o rapazinho e diz: olha, aprende aqui a atirar. Pá, ensina o rapazinho. E o rapazinho vai se familiarizando com a arma, de modo que, quando o João percebe a chegada do Pedro, ele entrega na mão do rapazinho e diz: agora atira no rapaz. O rapazinho atira, pá!
e mata o nosso amigo Pedro. Pergunto: o João praticou o fato típico, matar alguém? Sim ou não? Sim. Não. Não? Não. Foi ele que puxou o gatilho? Não. Foi ele que atirou na vítima? Não. Mas ele induziu. Veja, o agente autor imediato serve-se de outra pessoa que não sabe que está praticando crime. O rapazinho que tem deficiência mental, desenvolvimento completo retardado, não tem condições de entender que aquela conduta dele é criminosa. Nesse caso, meus amigos, vale a teoria do domínio do fato do Luiz Flávio Gomes. Por quê? Porque embora o crime não tenha sido praticado pelo João, ele é autor imediato. O autor imediato é o rapaz que tem síndrome de Down, mas ele responde como autor do fato porque ele tem o domínio do fato. Ele responde por homicídio. É uma exceção? É, porque ele não praticou o fato típico. Foi ele que puxou a arma. Beleza pura? Outro exemplo. Ele pega, por exemplo, um menor de 8 anos, diz assim: menino, João, estou falando do João, menino, vai lá ali no quarto lá da tua vizinha, lá tem uma joia muito bonita, traz para mim aquela joia que ela me emprestou. Aí o menino vai lá, pega a joia da vizinha, olha, está aqui para o senhor. Ele pega a joia e ó, foge. Houve crime de furto? Sim ou não? Sim. Quem praticou o furto? O menor de 18 anos, que é inimputável. Quem fugiu com a joia? O larado, o ladrão, o bandidão, Ricardão. Não, era o João. Nesse caso, o nosso amigo Laraco, João Laraco, vai responder o furto, que ele é autor imediato. Ele se serviu de outra pessoa que não sabe que está praticando crime, para em lugar dele produzir o resultado do crime. Por quê? Porque aqui se aplica a teoria do domínio do fato. Não cabe essa teoria para os crimes culposos. Não cabe autoria imediata para os crimes culposos, pois quem der causa ao resultado é o autor imediato. Veja, o crime culposo não admite essa situação. Por quê? Porque se ele está se utilizando de outra pessoa, ele tem consciência do fato, vontade de produzir o resultado. Ele não está agindo com imprudência. Ele não está agindo com imprudência. Então, no nosso caso primeiro, que o João deu a arma para o deficiente mental, para que o deficiente mental matasse Pedro, se ele, ao invés de dar a arma, tivesse deixado a arma em cima da mesa, e o deficiente mental tivesse pego da arma e atirado na vítima, ele não responderia por homicídio doloso. Por quê? Porque aí ele não tem consciência do fato nem vontade de produzir o resultado. Entendam que para que ele responda como autor imediato, ele tem que estar maquinando, ele tem que ter aquele espírito diabólico de maquinar, de usar outra pessoa para produzir o resultado. Se ele não está maquinando, se ele agiu, por exemplo, com negligência e imprudência, não vale a autoria imediata. Não vale a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato exige dolo, vontade livre e consciente de praticar a conduta prevista no tipo.
crimes de mão própria, que é o próprio agente que produz a prática da ação e produz o resultado. Por exemplo, o falso testemunho. O falso testemunho é um crime de mão própria. Nos crimes de mão própria, nós não temos autoria imediata. Vamos dar um outro exemplo para vocês, para ilustrar nossa aula. Por exemplo, se o juiz recebe a informação de que uma pessoa está presa e pela análise dos autos verifica que essa pessoa está presa ilegalmente e não manda soltar a pessoa, o que vai acontecer? Ele responde por crime de abuso de autoridade, porque aí nós temos um crime de mão própria. Só o juiz que pode praticar essa conduta, só o juiz que pode soltar. E nos crimes de mão própria não se admite a autoria imediata. Por quê? Porque só a pessoa pode praticar. Professor, mas e se o cidadão, por exemplo, corrompesse a testemunha para a testemunha prestar depoimento falso? Aí ele responderia pela corrupção da testemunha. Vejam que ele responde pela corrupção da testemunha e a testemunha responde por falso testemunho. Uma exceção que nós já vimos da teoria monista, porque aí eles estão respondendo por crimes diferentes. Estão aí existe um concurso de agentes, mas eles respondem por crimes diferentes. Um responde por ter corrompido a testemunha, deu propina para a testemunha mentir, e a testemunha responde por falso testemunho. Exceção em que eu não aplico a teoria monista, aplico a teoria pluralista. Cuidado. A autoria imediata pode resultar de, vamos lá, ausência de capacidade penal. Aí eu coloco inimputabilidade, caso do menor de 18 anos, deficiência mental, né? Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, oligofrenia, idiotice, imbecilidade, enfim. Provocação de erro de tipo excusável. O autor mediato faz incutir na mente do executor que ele não está praticando o crime. Imagine, por exemplo, que tem o conto do pato. Vocês sabem? O conto do pato. O cidadão chega, o conto do peru, né? Que o cidadão chega para a vizinha e diz assim: olha, vizinha, a senhora, por favor, pegue lá no quintal da sua vizinha aí um peru, que esse peru dela, ela me deu para eu rifar numa festa da quermesse da igreja. E a vizinha, inocente, né? Vai lá, pega o peru, captura o peru e dá o peru na mão do cidadão, o cidadão foge com o peru. Ora, ela age por provocação de erro de tipo escusável. Na situação em que ela se encontrava, qualquer um podia cair no conto do pato, no conto do peru. Certo? Coação moral irresistível. Por exemplo, nós demos um exemplo aqui. Está lá o pai, a filha está de posse de um bandido. O bandido está com o revólver na cabeça dela e diz: olha, o senhor é caseiro lá daquela mansão, lá no Parkway, eu sei, não adianta mentir. Ou o senhor pega a joia lá da mansão e traz para mim, ou a sua filha morre. Olha, ele vai lá